Ontem rolou o Jogo das Lendas, que foi um evento sensacional, muito melhor do que eu esperava. Eu confesso que senti mais por outras coisas do que por mim mesmo não estar lá. Mas tudo bem, o importante é que aconteceu e que foi foda e deixou nítido uma coisa que é muito importante para mim. É que o evento uniu um passado com o presente que traz dúvida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com toda essa mudança e essa discussão sobre SAF, e a gente precisa se preocupar com isso, mas o passado a gente já conhece. E ali a maioria daqueles caras não ganhou títulos de expressão pelo Atlético e são queridos no Atlético. Até o Patrick foi ovacionado pela torcida porque faz parte de um passado que respeitou a camisa, a história do Atlético. E mesmo sem conquistas, hoje, anos depois, a gente consegue admirar esses caras, admirar o que eles fizeram. Alguns ali, como o Reinaldo, Cerezo, não foram campeões porque foram muito prejudicados. Outros porque foram acima do esperado em momentos terríveis do Atlético. Outros foram campeões de títulos que a torcida não considera assim tão importantes, infelizmente, como o Hernani, o Negrini, o Valdir Bigode, o Marques, mas teve muita gente ali que não ganhou nada e que hoje eles estão orgulhosos de terem feito parte da história do Atlético e a gente consegue admirá-los como lendas. Tem os caras da Série B, que foi um período terrível e durante aquele período eles honraram a camisa do Atlético, fizeram o possível e conseguiram tirar o Atlético de uma Série B sem ficar lá, né? Porque tem time que ficou, a gente não ficou, a gente subiu rápido. Então Lima, Rafael Miranda, um monte de cara ali fez parte da história do Atlético, inclusive a história difícil. E isso faz parte da história do futebol. É difícil só racionalizar o futebol, e aí eu quero citar e aproveitar o texto do Fred Melo Paiva para acrescentar ao texto dele, humildemente, mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Ao mesmo tempo que o momento do Atlético exige racionalizar as coisas, o momento é histórico e as mudanças que vão acontecer são determinantes e são irreversíveis. O futebol não vai deixar de ser emocionante, não vai deixar de ser romântico, não vai deixar de ser irracional, sabe? E todos os exageros, inclusive os exageros de um torcedor, me incomodam. Eu não gosto do fanatismo nem pelo Atlético, quando o fanatismo pelo Atlético tenta impor algo às outras pessoas. Tem vários exemplos, eu nem toco nesses exemplos, então eu estou discutindo tanto a SAF aqui, que, por exemplo, uma pessoa na internet, aí, o Baldo foi à loja do Galo, e aí muita gente não reconheceu o Baldo na loja do Galo, e uma pessoa comentou no Twitter, mas tem que conhecer, e aí um monte de gente caiu de cima, fala, tem que conhecer sim, e não sei o que. Esse fanatismo, que não fica para si, fica para, sabe, tentar doutrinar os outros e falar, tem que saber do que eu sei, tem que pensar como eu penso, sempre vai me incomodar. Mesmo quando é sobre o Atlético exclusivamente. A história do Baldo é foda, é importante conhecer. O Baldo sofreu coisas que o futebol brasileiro até hoje tem que abordar, como racismo, por exemplo, aqui no Atlético contra o Cruzeiro, contra o sistema todo, enfim. O Baldo foi carregado do centro até a sede, sabe? Tem uma foto dele e do Vavá sendo carregado pela torcida. É um dos artilheiros dos gols espíritas que o Atlético teve, enfim. Tem que conhecer, concordo, mas quem não conhece, a gente vai fazer o quê, velho? Tem gente que não se interessa pela história, começou a torcer pro Galo, num período em que o Galo está sendo vencedor, não viveu um período que a gente viu aqueles caras ali, né, do Jogo das Lendas, que foi difícil, que não teve título, e muita gente pode pensar, o que esses caras estão fazendo aqui, como que é lenda? O cara foi artilheiro da Série B, é lenda, velho, porque participou na história do Atlético, teve momentos difíceis, e nos momentos difíceis, esses caras foram determinantes,
e honraram a camisa do Galo e trouxeram o Galo de volta para a Série A, e outros que o Atlético perdeu o título foram prejudicados, e outros que não foram campeões, quase foram campeões em times modestos, enfim, ou ganharam títulos muito importantes para a época, e que se você não reconhece é um problema seu, você está deixando de dar moral para o Atlético, que tem uma taça lá, duas no caso da Conmebol, por exemplo, lá na sede de Lourdes. Você não sabe a história delas, não sabe o que era a Conmebol no momento, porque agora a Conmebol acabou e muita gente fala que é sul-americana, e isso é rebaixar muito a Conmebol. Tudo bem, você não pode impor para as pessoas. Então qualquer coisa, até quando se trata do Atlético, o fanatismo, determinar que as pessoas têm que pensar do jeito que você pensa, me incomoda. E um dia eu vou explicar isso, sabe? Falar, olha, vem de personalidade mesmo, eu sempre sou assim, mas não em cima do muro. Apesar de você desconsiderar a possibilidade de você estar errado, o fato de eu não defender a mesma coisa que você não deixa de ser uma posição. Sábado eu até falei, amar uma ideologia é errado. Colocar essa ideologia acima do Atlético é perder totalmente a personalidade, porque o Atlético tem que ser uma das coisas intocáveis da nossa vida. Pessoas, princípios, talvez religião, tudo bem colocar acima do Atlético, mas outros princípios ideológicos, por exemplo, você tem que alienar. O Atlético é emocional, você tinha que ser racional na política. Você é apaixonado na política e quer ser racional no Atlético, aí você está de sacanagem. Eu discordo de você, e mesmo assim li o texto do Fred Melo Paiva lá e acho fantástico para variar. Fred Melo Paiva é um cara que seria mais ou menos como um pagodeiro igual o Péricles, atleticano lá, não é, né? Eu acho que não, mas imagina o Péricles atleticano, e onde ele vai, ele canta o hino, usa a camisa e espalha o nome do Atlético. Eu ia achar foda. Eu gosto de pagode? Não gosto. Um sertanejo lá, o Gustavo Lima, faz isso com o Cruzeiro às vezes. Eu ia achar foda. Por quê? Porque eu tenho essa história aí de ter nascido no meio de um monte de preto sendo branco, ter nascido no meio de um monte de pagodeiro sem gostar de pagode. Na igreja eu questionava, tudo eu questiono, eu sou assim, sacou? Então, pra mim é normal, é isso que é difícil de algumas pessoas entenderem. Pra mim é normal as pessoas não se comportarem, não pensarem exatamente como eu, porque eu sou assim. Eu sou um cara questionador. Muita gente considera isso ser do contra, e eu sempre fui chamado de do contra. Então, se fosse ser radical, eu não teria amigos. Eu já teria me afastado da família, sacou? Eu não acho um absurdo as pessoas que se afastam da família por causa de ideologia. Eu tenho amigos cruzeirenses, o cara tem um pai, a mãe cruzeirense, você não larga por causa de time. Você vai largar por causa de ideologia? Para mim, a paixão pelo futebol está acima, porque ela é permitido. Na minha ditadura, futebol, ser apaixonado pelo futebol seria autorizado. Ser apaixonado por uma ideologia, não. É isso. Então, eu não descarto as pessoas que pensam diferente de mim, apesar de saber que isso é difícil para outras pessoas entenderem. Então, eu vou usar o texto do Fred Melo Paiva. O texto dele fala sobre ter razão ou ser feliz. E aí eu acrescento humildemente a possibilidade de não ter razão, que é o que as pessoas parece que desconsideram, parece que não imaginam. Será que eu posso estar errado nesse momento importante do Atlético? Por quê? Porque o texto dele fala sobre se alienar. Sabe? Curtir o futebol, curtir o gol, e se o Galo ganha ficar feliz, se o Galo não ganha ficar puto, e pra mim futebol é isso mesmo. Uma discussão que eu tenho com o arcebispo direto, ele fala, eu não consigo ser racional igual você, e ele tá certo, ele que tá certo. Eu que tenho que lutar contra racionalizar sempre o futebol. Hoje mesmo teve um lance lá do Nathan Silva, a galera tá acompanhando o Nathan Silva lá no Pumas do México para cornetar o Nathan Silva. E eu fui ver o lance, velho, tem uma presepada dos dois volantes lá, um embola com o outro, perde a bola e pega a zaga completamente com as calças na mão, e na tentativa do Nathan Silva
ficar atrás do goleiro, que foi coberto, o goleiro tomou uma cavadinha, ele se embolou lá, então ele foi o último a errar e a galera aqui está crucificando ele. Eu racionalizo, falo, gente, peraí, teve uns 3 momentos antes dele errar que ninguém tá falando, né? O cara, dois volantes embolaram com a bola, o goleiro saiu caindo e o cara deu a cavada, e por último ele errou porque ele tava foi pego de surpresa lá com o erro dos volantes. Eu racionalizo lances e eu concordo com o Arce. Não conseguir racionalizar é bom. E o texto do Fred Melo Paiva fala sobre isso. O momento que o Atlético está vivendo, você vai racionalizar porque você tem razão, e é isso que eu questiono. Quem disse que você tem razão? É possível você não ter razão, mas racionalizar e ficar pensando no que vai acontecer, é melhor alienar e curtir. E eu me atrevo a acrescentar isso ao texto dele, porque eu admiro como escritor e eu acho ele foda, né? Igual eu falei, as frases dele com as quais eu não concordo, eu não consigo focar na frase, no quanto eu discordo da frase, porque o texto é tão bem escrito que eu falo, como esse cara conseguiu colocar essa frase aqui, tão perfeita no texto desse jeito, que mesmo eu discordando, eu falo, que parágrafo foda, sacou? É assim, eu curto, mesmo discordando do cara. E eu acho que isso é possível. Por isso, ao mesmo tempo em que eu admiro o texto dele e recomendo o texto dele, eu acrescento ao texto dele a possibilidade de estar errado. Não é só ser feliz ou ter razão. Pode não ter razão também. E nessa discussão do Atlético, a falta de debate sobre um assunto tão importante como a SAF é exatamente sobre os dois lados normalmente, né? É um problema da gente, é uma doença crônica do brasileiro achar que se existe um lado que é contrário ao que eu penso, ele está errado e eu descarto a possibilidade de eu estar errado. E aí eu até falei sobre aquele debate lá no Fala Galo. Eu tinha um lado no debate, tem um lado de quem apoia a SAF, mas o que o cara falou, o que o Beto Caldeira falou e que faz sentido, eu não consigo tirar da minha cabeça mais, porque eu ouvi com a cabeça aberta, sem viseira. Eu não ouvi para ficar aplaudindo tudo que o Diógenes falava e vaiando tudo que ele falava. Na minha visão, de quem considera a possibilidade de estar errado, e que é o que eu acho certo e que eu faço, eu assisto um debate falando, deixa eu ver, principalmente, o que quem pensa diferente de mim tem para falar. Porque isso é que vai me fazer não ter certeza e, pelo contrário, saber que o que ele falou pode ter motivo e pode sim ter muita razão. Então, alguma coisa que a princípio eu tenha também, porque eu sou uma pessoa normal, então às vezes eu tenho também essa certeza burra e ignorante de que eu tenho a razão e o resto está errado. Mas a minha predisposição de ouvir quem pensa diferente de mim sempre, nunca falha, me faz continuar com o meu pensamento às vezes, mudar de ideia muitas vezes, mas às vezes que não mudo a minha ideia, eu continuo com o meu pensamento e com as ressalvas que esse cara trouxe, porque é importante você se abrir para estar errado, ou para ver sentido em quem pensa diferente de você. Se isso acontecer no Atlético, é possível acontecer no mundo. Vai melhorar muito a nossa vida, com certeza. A gente pode continuar vivendo num país de merda em que as pessoas amam políticos, mas pelo menos a gente vai viver melhor entre si, que eu vejo gente falando que descartou o tio, descartou o pai, e por causa de ideologia, que é apaixonado com o que pensa e tem certeza que aquilo é verdade e que não existe possibilidade de alguém pensar diferente. Isso é uma ignorância. Você acha sábio demais, mas é uma ignorância. E aí eu acrescento ao texto do Fred Melo Paiva, quem está contra a SAF pode estar errado. Porque no passado, que esses caras mostraram pra gente, a gente já teve muito mais fudido. Vamos concordar?
Porque agora a gente na Libertadores e no meio de tabela, a gente acha um absurdo estar no meio de uma tabela de brasileiro, mas tem cara ali que é linda e que a gente estava brigando para não cair durante 10 anos seguidos, sacou? Então, a fase do Atlético que a gente está reclamando agora é dentro de um estádio que tem comida e falta comida para 20 mil pessoas a partir de certo momento do evento. A reclamação que a gente tem agora é que o Wi-Fi 5G não funcionou certinho no jogo teste. Olha a reclamação que a gente está tendo agora sobre qualquer coisa que dá errado dentro do nosso estádio. O Álvaro Damião fez um vídeo outro dia sobre isso. Né? O Atlético já treinou no campo do Frigo Arnaldo, o Atlético já treinou no campo de um clube de outra empresa aí, porque o Atlético não tinha lugar para treinar. E hoje a gente está reclamando da possibilidade da SAF, que inclusive é comandada pelos caras que possibilitaram esse estádio, não ser tão boa igual a gente quer que seja. Tudo bem, a gente pode ser exigente assim com o Atlético. Eu acho muito errado ser super exigente assim com o Atlético e ser fã de político safado. Sempre achei e sempre vou achar. Mas a gente não pode deixar de curtir esse momento que o Atlético está vivendo. E ser um opositor prévio do que vai vir pela frente. A gente precisa racionalizar o debate sobre a SAF e o momento do Atlético. Mas ficar propondo largar o Atlético, ficar propondo que sendo uma propriedade de gente com a qual você acha que não concorda. O cara veio me falar essa semana, né, no sábado lá, que eu falei que apaixonar pela ideologia é errado e colocar a ideologia acima do galo é mais errado ainda. O cara criou uma hipótese. E se quem comprar o galo for um defensor disso, defensor de ditadura, defensor de não sei o quê, ou seja, o cara levou uma hipótese para um extremo para falar, talvez você possa colocar sua ideologia acima do Atlético. Véi, mas não faz sentido, não tem nada a ver. Esses caras estão cagando para político. Esses caras, pelo contrário, muita gente quer cravar que os 4R defendem o Bolsonaro. Isso é burrice. Os caras não defendem o Bolsonaro, eles defendem quem estiver no poder e vão ser beneficiados por quem estiver no poder, inclusive pelo Lula no passado e pelo Lula agora. Mas os caras querem cravar que eles são não só defensores do Bolsonaro, mas defensor de ditadura, de não sei o que, sendo que o Lula é um defensor de ditadura, vamos falar a verdade. Não quero entrar nesse... É porque veio de um cara falando assim, se a sua ideologia for ferida no nível dos 4R defenderem algo absurdo, tá, mas não defendem. Eles são empresários ricaços porque eles estão a favor de qualquer governo. Olha só olhar aí, ó, né? Inevitavelmente misturando política e futebol, é só olhar o que o mercado, que tanta gente criticava, está fazendo agora em relação ao Haddad. Todo mundo está tirando as críticas. Por quê? Porque o mercado quer dinheiro. A gente não. Isso eu me isento, tô fora. Mas pobre, trouxa, é que fica apaixonado por político. O mercado, em geral, quer dinheiro. Quem me der dinheiro, o Haddad é lindo agora, toca violão e tal, certinho, tem que ficar lá mesmo. O Lula tem que ficar mais 10 anos. Eu reclamava, mas eu estava enganado. Deixa o Lula encher meu rabo de dinheiro. É isso que acontece. E aí o cara veio falar assim, tá, mas e se... Não existe essa possibilidade. Não acontece isso, eu sei que não acontece. Só que ele veio com esse papo de me ensinar e de que o meu pensamento não importa. Ele veio trazer aqui, ó, deixa eu te trazer a verdade absoluta. E eu falei, não, meu irmão, não vem assim não, chega numa boa, chega até perguntando, eu posso até concordar com o seu conceito de ideologia, mas o fato de se apaixonar por isso, eu já acho errado. E aí, no mínimo, você tinha que perguntar por que eu acho errado se apaixonar por ideologia. Ao invés de vir aqui com a sua ideia e falar, ó, você está errado, toma isso aqui, você tem que pensar assim. Não funciona, né? E ele ficou super ofendido, ficou super chateado que eu não dei a moral que ele achava que merecia. Não dou, velho. Mas tudo bem. A gente tem que equilibrar. O futebol sempre vai ser irracional, muito mais irracional.
Senão, não seria o que é, né? Porque se for pensar nos polos do futebol pelo mundo, não é do Galo, é pelo mundo, né? Na Espanha tem 2 times, na Alemanha tem 2 times, sendo que um ganha tudo. O Borussia é um time foda, ele só tem um problema: o Bayern é muito mais foda, e até quando o Borussia tá para ganhar, o Bayern vai lá, empata e ganha o campeonato. Então a Inglaterra tem 5, o Brasil tem 4, 5 no máximo agora, já foram 12, 13 candidatos a título, mas na enorme maioria do mundo, a maioria dos torcedores não está esperando um sucesso absoluto, está esperando não cair, está esperando no meio de tabela, e os estádios enchem. Isso prova que o futebol é muito mais irracional, apaixonante, emocional do que racional, sacou? Então a gente tem que equilibrar a racionalização do momento do Atlético, que é determinante e irreversível, e debatê-lo considerando a possibilidade de você estar contra e estar errado, assim como eu considero a possibilidade de estar a favor e estar errado, ou pelo menos estar a favor e pensar que quem está errado em alguns pontos tem total razão, que é o meu caso. Já falei, vi o debate, falei, nesse ponto aí esse cara tem razão, tem que ser discutido mais mesmo, até adiar SAF, eu sou a favor, não 60 dias, mas tem que esclarecer alguns pontos. E na hora de curtir, tem que curtir exatamente igual o texto do Fred Melo Paiva diz. E é isso, né? O momento que a gente está vivendo é uma dúvida. O Jogo das Lendas mostra que o passado, mesmo que na hora ele era muito sofrido e a gente era só paixão, hoje é maravilhoso ver isso. É maravilhoso ver que a gente viveu isso e sobreviveu a isso. E agora a gente está no momento de racionalizar, mas não dá para você querer que o Atlético seja o mundo perfeito, que o Atlético seja livre de erros, de problemas, sendo que a gente vive num país de merda, cheio de problemas, e tem gente que está apoiando tudo isso. Tem gente que se apaixona por quem é responsável por isso. Logo no Atlético, você vai ser super severo, super racional, super consciente das suas certezas e cravar que você não pode estar errado. Bom, eu prefiro sempre que seja, no mínimo, considerar que pode estar errado, que outras pessoas têm razão. Mas se alienar pelo Atlético, igual o Fred Melo Paiva sugere, eu acho o melhor dos cenários. É melhor curtir o futebol, curtir o Atlético, curtir o Jogo das Lendas, ter problemas e falar, azar, eu tô vendo o Ronaldinho dando uma assistência pro Reinaldo e foda-se o resto. Vocês não somem não, um grande abraço.